Hi again! Voltei! Bom, gente, nós vamos continuar falando sobre o assunto de hoje, que é o Simple Past, o passado simples. Então, nós vamos ver um pouquinho mais sobre os verbos, não é? Só que agora nós vamos falar sobre os verbos irregulares. Vamos dar uma olhadinha, então, aqui no nosso assunto de hoje. Então, o detalhamento do nosso assunto é formas regulares e irregulares dos verbos no passado. Vocês já viram esse acréscimo de D e ED nos verbos regulares com a Titia Fernanda. Então, a gente vai ver agora os verbos irregulares. E o objeto do nosso conhecimento de hoje é a construção do repertório lexical. Bom, como eu falei anteriormente, não é? A gente vai falar sobre os verbos irregulares, certo? Então, acompanha aqui comigo que a gente vai ver um pouquinho sobre esses verbos. Vamos dar uma olhadinha aqui comigo. Irregular verbs. Vocês viram com a Titia Fernanda os regular verbs, verbos regulares com ela. Aquele que você acrescenta D, ED, IED. Cada um tem a sua regra bem bonitinha, tudo certinho. Vimos, não é, no nosso quadro de atividade, as perguntas específicas sobre eles, não é? Como é que escreve esse verbo no passado? Coloca D, coloca ED, coloca IED? Pois é. Agora estamos falando sobre os verbos irregulares, tudo bem? E eu gostaria de convidá-los agora, para a gente fazer um aquecimento sobre esses verbos, a assistir um pequeno trecho de vídeo, que nesse vídeo vocês vão acompanhar ali a legenda e em destaque vocês vão ver verbos irregulares. Então acompanhe que depois eu vou comentar novamente sobre o vídeo. Vamos lá. Pedro, how was your trip to Australia? Did you like it? Sure, I knew many interesting things about their culture. For example, during the breakfast, they ate toast with Vegemite, a dark brown paste made with some vegetables, and drunk with cold milk and coffee. Interesting. Pedro, how was your trip to Australia? Did you like it? Sure, I knew many interesting things about their culture. For example, during the breakfast, they ate toast with Vegemite, a dark brown paste made with some vegetables, and drunk with cold milk and coffee. Interesting. Bem, vocês puderam acompanhar um pequeno diálogo entre o personagem Pedro e também a nossa personagem Dani. Eles estavam conversando sobre uma viagem que o Pedro fez para a Austrália. E como eu falei anteriormente para vocês, esses irregular verbs estavam lá no diálogo e eles estavam em destaque. Drank, ate, knew. Então, foram algumas das palavras, verbos no caso, que são exemplos de verbos irregulares. Mas aí você diz, tá, teacher, já entendi que você está falando sobre verbos irregulares. Ok, mas o que são esses verbos irregulares? Vamos ver aqui comigo. O que são os irregular verbs? Bem, gente, então aqui, ó, vamos acompanhar. O que são esses irregular verbs? Olha só, anotem aí, isso é importante vocês anotarem, porque é uma definição, certo? Então, você vai dizer o que são os verbos irregulares? São esses aqui. Vou ler aqui para vocês irem ouvindo, né, e vão anotando também. Então, verbos irregulares, irregular verbs, são aqueles verbos em inglês que, ao serem colocados no passado, olha o destaque aí, não recebem o D ou ED, como no caso dos verbos regulares. Vou ler novamente para fixar na mente de vocês, hein? São aqueles verbos em inglês que, ao serem colocados no passado, não recebem o D ou ED como os verbos regulares. Tudo bem? O que mais que nós temos sobre esses verbos? Que outras características? Olha só, continue anotando aí, tem mais um pouquinho. Esses verbos mudam completamente a sua forma, tipo, mudou totalmente, não tem nada a ver com o verbo no presente. Isso mesmo, mudou completamente. Ou se mantêm inalterados quando mudam para a forma do passado. Lendo novamente, vou anotando aí. O que acontece com esses verbos? Esses verbos mudam completamente a sua forma ou se mantêm inalterados. Ou seja, tanto no presente quanto no passado são a mesma coisa. Então, ou se mantêm inalterados
quando mudam para a forma do passado. Tudo bem? Então, você quer me dizer, teacher, que não tem regra? Isso, os verbos irregulares não têm regra. Então, vamos dar uma olhadinha aqui comigo na próxima cartela. Vocês viram lá naquele diálogo umas palavras que estavam em destaque, não é? Essas palavras de destaque, como eu falei, são verbos e são verbos irregulares. Então, olha só, o verbo irregular, que é o verbo know, que é o verbo conhecer, saber, a forma dele no passado é knew, knew. Olha só, gente, não tem D, não tem ED, não tem ED, nem nada aí no verbo. Mudei o quê? O O mudou para E. Ou seja, vocês têm que estudar esses verbos, têm que exercitar, pega uma lista, escreve, vão memorizando, ouçam músicas, assistam vídeos também. Tudo para que vocês conheçam esses verbos, porque eles não têm regras simplesmente, tudo bem? Olha outro verbo que tinha lá no nosso diálogo, o verbo eat, que é o verbo comer. Olha a forma dele no passado. Ate, ate, até, ate. Totalmente diferente, não é? Então, como vocês podem perceber, eles mudam completamente ou pode até mesmo ficar da mesma forma. Mais um verbo também que estava lá no nosso trecho de vídeo, que é o verbo drink. O que é o verbo drink? Verbo beber ou tomar. Como é a forma dele no passado? Drank, drank, drank. Então, nós temos aí os 3 exemplos de verbos que nós vimos lá no nosso diálogo entre o Pedro e a Dani. Knew, que é o verbo conhecer no passado. Ate, verbo comer, comi, comeram. Drank, bebi, beberam, bebemos. Tudo bem? Então, esses são exemplos de verbos que são irregulares. Então, só para reforçar um pouquinho mais sobre eles, vamos ver aí a próxima informação. Olha só, lembram-se do que a teacher Fernanda falou? Regular verbs terminam em D, ED e ED. Muito lindo, muito fofo, mas vamos aos verbos irregulares. Tchan, tchan, tchan. Irregular verbs não possuem regra. Teacher, o que eu tenho que fazer então? Estudem, leiam, façam listas, assistam vídeos, ouçam músicas, para vocês começarem a aprender esses verbos, tudo bem? Que a forma deles totalmente fica bem diferente no passado. Tudo bem, people? E vamos ver um pouquinho mais sobre eles, certo? Porque esses verbos aí, eles precisam ser exercitados para que vocês possam aprender um pouquinho mais sobre eles. Vamos ver então mais um trecho do nosso vídeo, do nosso diálogo, tudo bem? I observed some other things about Australia. In Australia, people ran in the streets and parks to exercise. They bought fresh kangaroo meat to grill at home. People there sang many kinds of music. Also, people slept very early there. I observed some other things about Australia. In Australia, people ran in the streets and parks to exercise. They bought fresh kangaroo meat to grill at home. People there sang many kinds of music. Also, people slept very early there. Bem, então vocês puderam acompanhar um pouquinho mais sobre o diálogo entre o Pedro e a Dani. O Pedro continua falando sobre o que ele observou lá na Austrália, o que as pessoas fazem. Ele foi comentando sobre as atividades, sobre o dia a dia delas. Então, que verbos ele utilizou? Ele utilizou irregular verbs para fazer os seus comentários a respeito dessas atividades. Então, vamos só lembrar quais são os verbos que ele utilizou. Vamos aqui comigo. Então, olha só. People in Australia ran. People in Australia ran. O que mais que nós temos? They bought. They bought. They bought. Então, aqui temos people sang. People sang. People sang. Also, people slept. Also, people slept.
E a primeira que eu já li para vocês, né, rain. People in Australia rain. Então, esses pontos seguidos aí, o restante da frase. E vamos ver então aqui comigo que verbos são esses aí que o Pedro utilizou, né, para fazer o comentário sobre as pessoas na Austrália, né? Então aqui, o primeiro verbo que ele comentou foi o verbo run. O verbo run significa correr, ok? Ran, ok? Ran na forma do passado, certo? O que mais? O verbo buy, que significa comprar, buy. Olha a forma dele no passado. Bought, bought, bought. Próximo verbo que ele utilizou nas frases sobre esse comentário, né, que as pessoas cantam bastante lá, sing, cantar. Passado do verbo sing é sang, sang, sang. Verbo sleep é o verbo dormir. Forma do passado, slept. Então, ele comentou que as pessoas dormiam muito cedo lá, né? Como elas são pessoas diárias, né, do dia, eles dormem cedo, né, para acordar bem cedo e aproveitar bastante o dia por lá. Tudo bem? Então, nós temos aí o verbo ran, passado, bought, né, verbo comprar no passado, sang, verbo cantar na forma do passado, verbo slept, que é o verbo dormir na forma do passado. Só lembrando, gente, que esses verbos aqui eu posso utilizar com todas as pessoas. Todas as pessoas, todos os pronomes, ok? Todos os pronomes pessoais, sem distinção, tá? I, you, he, she, it, we, you, they. Tudo bem? Assim como vocês viram também nos verbos regulares. Então, só para a gente não esquecer, vamos ver a nossa informação aí. Regular verbs. Quais são aqueles? Isso, verbos terminados em D, ED e ED. Em compensação, os verbos irregulares. Isso aqui, ó, gente. Não possuem regra. Tudo bem? Então, tem que estudar, tem que memorizar um pouquinho esses verbos, porque eles realmente, eles não têm uma regra específica, você tem que estudar mesmo para lembrar sobre eles. Tudo bem, people? Bem, então a gente vai reforçar um pouquinho mais sobre esse uso dos verbos irregulares. Eu quero que vocês acompanhem aqui uma pequena sequência de verbos que vão mostrar, né, a nossa personagem Potira fazendo algumas atividades mostrando para vocês o dia a dia que ela faz, né, das atividades que ela faz. Tudo bem? Então acompanhe aqui junto comigo. Last weekend, I woke up early. Last weekend, I woke up early. Then, I had a delicious breakfast. Then, I had a delicious breakfast. After that, I did all my homework. After that, I did all my homework. And I went to the movies with some friends. And I went to the movies with some friends. Last weekend, I woke up early. Then, I had a delicious breakfast. After that, I did all my homework. And I went to the movies with some friends. Bem, então vocês puderam acompanhar o fim de semana da Potira. Nós vamos ver com calma cada uma dessas atividades que ela fez, certo? Para que vocês também possam observar, né? E lembrar desses verbos que ela utilizou, porque são verbos do nosso dia a dia. Então, só reforçando, gente, que esses verbos que a gente utilizou para dar exemplos para vocês, são aqueles mais utilizados mesmo no dia a dia em inglês, né? Que a gente pode lembrar, correr, nadar, pular, escovar os dentes. Então, essa foi a ideia quando a gente fez, né, essa aula, para que vocês lembrem desses verbos que são realmente que a gente costuma fazer. Tudo bem? Então, vamos ver novamente aqui a imagem da Potira, ok? Acordando. Vamos dar uma olhada aqui junto comigo. Essa frase aqui que nós temos, last weekend, fala do final de semana passado, né? Já que a gente está falando do passado. Aqui, quem que está fazendo? I, né? Casa Potira. Woke up. Woke up. Acordou cedo. Palavra early. Early. O verbo wake up é a forma do presente. Tudo bem? Wake up.
Vamos ver mais uma outra atividade da Portira no final de semana passado. O que ela fez então depois? Then I had a delicious breakfast. Then, então, depois que ela acordou, o que ela fez? I had a delicious breakfast. O que ela fez aqui, hein, gente? Breakfast é café da manhã. Então, a palavra, o verbo que a gente utiliza para tomar café da manhã é o verbo have, que no passado é had. Então, verbo have, na forma do presente, o passado dele é had. 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 I had a delicious breakfast. Eu tomei um café da manhã delicioso. Vamos ver mais uma atividade que ela fez, não é? No final de semana. Olha só, olha aqui essa potira, não é? After that, depois disso, né? Depois do café da manhã dela, o que ela fez? I did all my homework. Então, o que é esse homework que ela tá falando aqui, ó? É a tarefa de casa. Então, apesar de ser final de semana, ela já aproveitou, deixou tudo bonitinho, tudo respondido, para não deixar para depois. Só que olha só que verbo é esse? Did. Did. O verbo did, né, vem do verbo do, que é o verbo fazer. Então, a forma do passado dele é essa daqui, ó. Did. I did. Eu fiz. I did. Eu fiz toda a minha tarefa de casa. All my homework. O que mais que nós vimos aí sobre a Potira? Vamos dar uma olhada. And I went to my movies. I went to the movies with some friends. Então, o verbo em destaque aqui, ó, é went. I went. Eu fui para onde? Para o cinema. Com quem? With some friends. Com alguns amigos. Então, qual foi o verbo que ela utilizou? O verbo ir para é o verbo go. No caso, go to, que já está aqui, ó, o to. Só que a forma do passado dele é essa daqui, ó, went. Olha só como é bem diferente, né? O verbo go, ir para, a forma dele passado é went. Eu fui. Tudo bem, people? Então, só para a gente reforçar um pouquinho mais, vamos ver aí a próxima cartela que apresenta esses verbos, né? Os quais a Potira, né, usou para falar sobre o seu final de semana. Então, aqui nós temos, não é? Wake up, acordar. Passado, woke up. Have é o verbo ter. Passado, had. O verbo do, verbo fazer. Né? Ela fez a tarefa de casa. Passado é did. O verbo go, o verbo ir para. Passado dele, went. E para a gente não esquecer, vamos lembrar de novo sobre os verbos regulares aí comigo. Olha só, regular verbs terminam em D, ED. E os irregular, o que eles acontece com eles? Os irregular verbs não possuem regra, não é? Eles não têm uma regra específica para que você possa utilizar para formar a forma do passado deles. Tudo bem, people? Bom, então a gente vai continuar vendo um pouquinho mais sobre outros verbos. Como eu falei para vocês, a gente vai trabalhar com alguns verbos que são do nosso dia a dia. Então, esses verbos que a gente está explorando aqui, que são os verbos irregulares, é sobre atividades que a gente faz no nosso dia a dia. Tudo bem? Então, a gente vai ver um pouquinho mais sobre esses verbos. Vamos dar uma olhada aqui junto comigo. Então, olha só, o próximo verbo aí que nós temos, o verbo read. Olha só, gente, esse verbo aqui eu quero que vocês fiquem atentos a ele, tá? Lembram lá da regra que a gente comentou lá na frente? Que pode ser que os verbos na forma do passado fiquem iguais? Isso é um caso, né? Olha só como é tudo igual, não é? Mesma forma que você escreveu o presente, a forma do passado está aqui, ó, igualzinho. Só que, no caso desse verbo aqui, a pronúncia dele é diferente. A pronúncia dele vai ser a mesma da cor vermelha, que é red. Tudo bem? Então, aqui o presente você lê read
read, read. E a forma do passado você vai ler read, read, read. Tudo bem? Então lembre-se desse detalhe, tá? A forma, a pronúncia do verbo no passado, do verbo ler, fica como se fosse a pronúncia da cor vermelha, red. Tudo bem? Então é só você lembrar. Apareceu o verbo ler, a forma dele no passado de falar é como se fosse a cor vermelha, red, red, red. Vamos ver mais um outro verbo. Próximo verbo que nós temos aqui, o verbo say, 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 que é o verbo dizer. Olha a forma dele no passado como fica. Said, said, said. Aproveita e vão repetindo aí junto comigo para vocês aprenderem a pronúncia, tá? Então, a forma do passado é said, said. Disse, dizemos, né? Ele disse. Said. Mais um verbo, vamos acompanhar aqui comigo. O verbo agora é o verbo ver, que é o verbo see. See, see, see. Como é o verbo no passado do verbo see aqui, verbo ver? Saw, 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 saw. Então, verbo ver no passado, saw, saw, saw. Vamos ver mais um. Olha só, o verbo escrever agora. O verbo escrever é write, write, write. A forma dele no passado aqui está. Wrote, 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 wrote. Então, aí nós temos o verbo escrever, que no passado é wrote, wrote, wrote. Bem, people, então vocês puderam acompanhar aqui junto comigo a forma dos verbos irregulares. Como eu pontuei bastante para vocês não esquecerem, os verbos irregulares, eles não têm uma regra específica, como vocês aprenderam com a teacher Fernanda dos verbos regulares, né? Que tem de, e ed. Os verbos irregulares não têm isso. Por isso que eu falei para vocês que você tem que fazer uma lista, né? Memorizar, ver os vídeos, ouvir música, certo? Tem que memorizar eles, tudo bem? Para você poder aprender essa forma deles no passado, porque realmente eles confundem, não é? Porque eles não têm nada a ver com a forma do presente. Muda completamente, ou então fica igual como um verbo read, que só a pronúncia dele que fica diferente. Tudo bem? Eu espero que o ritmo das nossas aulas continue assim. E see you later. See you.